Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises. Hoje, a gente vai explorar juntos uma narrativa antiga simplesmente fascinante. É uma história que mistura dinâmicas de família, negociações de contratos e talvez o mais surpreendente de tudo, a psicologia humana por trás da passagem do tempo. Temos um roteiro muito legal estruturado para hoje, então vamos lá! E a gente vai começar exatamente pelo fim. Olha essa citação. É um dos maiores ganchos emocionais da literatura mundial, tirado direto do versículo 20 do nosso texto-fonte. E foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. É uma declaração incrivelmente poderosa sobre como o tempo pode ser distorcido, sabe? É algo com o qual praticamente qualquer pessoa consegue se identificar. Mas como os personagens chegaram a esse momento tão profundo? O que construiu toda essa devoção? Bom, a gente vai rebobinar a fita lá pro comecinho e visualizar cada etapa que pavimentou o caminho até esse sentimento. Parte 1. O encontro no poço. Certo, vamos mergulhar nisso. Tudo começa num cenário que era literalmente o grande centro social do mundo antigo, o poço de água. E é isso que desencadeia a primeira etapa da nossa história. O grande evento que dá a partida na narrativa acontece bem aqui. Enquanto Jacó ainda tá lá, batendo papo com o pessoal do lugar, Raquel chega com as ovelhas do pai dela. E tem um detalhe muito específico que o texto faz questão de destacar logo de cara. Raquel era pastora. Isso é fantástico, porque imediatamente cria uma imagem muito ativa do papel dela na estrutura econômica da família. Ela não tá ali só nos bastidores, ela tá no campo, com a mão na massa, trabalhando ativamente. E olha como a coisa escala rápido quando os dois interagem. A narrativa entrega uma sequência de ações do Jacó que é super veloz. Repara na progressão. Primeiro, ele resolve um obstáculo físico pesado, tirando a pedra da boca do poço. Segundo, ele faz o trabalho prático, dando água para o rebanho da família dela. Mas é exatamente aí que o esforço braçal se transforma numa das maiores liberações emocionais já registradas. Nos passos 3 e 4, ele beija Raquel e simplesmente cai no choro. Chora alto mesmo. Essa transição brusca de um esforço físico monumental para uma vulnerabilidade emocional total prende a atenção de qualquer um. E logo depois desse choro vem a troca de informações que muda tudo. Jacó revela para Raquel exatamente quem ele é. Ele conta a linhagem dele dizendo que é parente do pai dela, mais especificamente filho de Rebeca. Nesse contexto histórico, a árvore genealógica era basicamente a moeda de troca para se conseguir confiança imediata. É isso que transforma um total estranho no campo em alguém da família. E é essa revelação que faz a Raquel sair correndo, deixando o poço para trás, para contar a novidade para o pai. O que nos leva à parte 2, a acolhida de Labão. A atmosfera dá uma mudada clara agora, saindo do campo aberto e entrando no espaço doméstico, nas dinâmicas internas com o pai da Raquel. Analisar a linha do tempo aqui ajuda muito a entender o contexto. No dia 1, o versículo 13 conta que Labão recebe a notícia, sai correndo para encontrar Jacó, dá aquele abraço apertado, beija e leva o sobrinho para dentro de casa. O Jacó então conta toda a história dele, mas repara na pausa estratégica. Ninguém fala de negócios ou alianças no primeiro dia. Ele é super bem aceito. E a linha do tempo dá um salto, mostrando que ele passa um mês inteiro lá, só como hóspede da família. O motivo desse primeiro mês ser só de convivência pacífica está ancorado nessa fala marcante do Labão, lá no versículo 14, verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. Ele não só acolhe, ele verbaliza e sela essa conexão de sangue de um jeito muito forte. O ponto crucial aqui é que essa afirmação cria uma zona de conforto e intimidade gigantesca, preparando o terreno, de um jeito até bem calculado, convenhamos, para as negociações complexas que viriam logo depois. Parte 3, o contrato de trabalho. Porque, depois de um mês, a lua de mel familiar acaba. O tom da história dá uma guinada, daquela hospitalidade calorosa para algo que parece uma sala de reuniões corporativa. É hora de falar de contrato. Essa pergunta que o Labão solta é de uma habilidade impressionante. Ele chega para o Jacó e manda: "Por que tu és meu irmão? Hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário." É fascinante ver como ele junta dois mundos na mesma frase. Ele puxa o sentimento de família, de irmandade, mas ao mesmo tempo oficializa a realidade econômica do trabalho diário. É um jeito muito inteligente de manter o laço afetivo, enquanto exige a formalização de um emprego subordinado. Basicamente, ele joga a bola para o parente ditar o próprio preço. Agora, o que é muito interessante nessa parte é como o texto base, logo depois dessa proposta de salário, faz questão de mostrar a motivação do Jacó através de um contraste visual super direto. O versículo 17 descreve as duas filhas do Labão. A mais velha, Leia, é descrita com olhos ternos. Já a Raquel é apresentada como alguém de formoso semblante e formosa à vista.
A fonte não faz rodeios, ela coloca lado a lado essas características físicas que, no fim das contas, guiaram a decisão e a oferta de trabalho que viria a seguir. Com a chance de pedir o salário que quisesse, Jacó faz a oferta dele, e é um número que impressiona: 7. Não são 7 meses nem uma temporada de safra, ele oferece nada menos que 7 anos ininterruptos. Pensa no peso esmagador de propor um compromisso de 7 anos, numa época em que tudo era baseado em trabalho braçal exaustivo, debaixo de sol e chuva, cuidando de rebanho. É muita coisa. E a estrutura desse acordo fica inegável no versículo 18. Jacó diz, com todas as letras, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Essa é a proposta comercial fechadinha, um tempo enorme de dedicação exclusiva e trabalho pesado como preço para poder casar com a filha mais nova. Isso mostra não só uma determinação absurda, mas a imensa confiança de que ele daria conta de cumprir esse contrato até o fim. A resposta do Labão fecha o negócio. E repara na praticidade quase fria dessa fala no versículo 19. Ele diz: melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. É uma aceitação totalmente pragmática e lógica. Ele mantém a força de trabalho vital dentro da própria família sem grandes dramas ou sentimentalismos. Com esse selo verbal, o contrato estava valendo. Aquele parente que chegou um mês antes era agora, oficialmente, um trabalhador preso num contrato gigantesco de longo prazo. Parte 4. A percepção do tempo. Com os termos todos formalizados e aceitos, a gente entra na etapa final da nossa análise. E o foco agora sai daquele pragmatismo duro do mundo dos negócios e vai para algo muito mais poético e reflexivo. É a hora de olhar para como a gente lida com a passagem do tempo. Primeiro, não dá para esquecer a dureza da realidade que veio a seguir. O texto afirma, na primeira metade do versículo 20, que Jacó cumpriu os 7 anos fielmente. É fundamental a gente reconhecer o peso literal desse tempo. 84 meses de dedicação contínua, acordando de madrugada no frio, aguentando o calorão com as ovelhas, seguindo uma rotina ditada por um contrato super rigoroso. A gente precisa entender a carga monumental dessa realidade para poder valorizar a mágica que a narrativa apresenta logo depois. E isso ilustra brilhantemente aquele choque de perspectivas que a gente falou no começo. Olha essas duas realidades lado a lado. De um lado, o relógio implacável, 7 anos inteiros de serviço pesado. Do outro, a percepção alterada na mente dele. Esses mesmos 7 anos pareceram como poucos dias. Essa diferença absurda entre o tempo cronológico real e o tempo dos sentimentos mostra o quanto o amor pela recompensa final alterou completamente a resistência mental dele e o jeito como ele contava os dias. O que nos traz a uma reflexão final que não dá para escapar. Como os nossos grandes propósitos e as nossas maiores dedicações alteram a percepção do tempo passando. É simplesmente incrível que um texto tão antigo consiga capturar de um jeito tão cristalino uma verdade psicológica que todo mundo vivencia de alguma forma. Quando o foco em algo que a gente ama é inabalável, o sacrifício de vários anos pode, de verdade, parecer só uma breve sequência de dias na nossa cabeça. Fica aí o convite para refletir sobre o que causa essa mesma distorção de tempo na nossa própria rotina. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.